De volta com Rede Família Esporte para esse segundo bloco. Infelizmente, ainda existem torcedores que não estão a fim de viajar para ver o seu time do coração jogar. Prova disso foi uma torcida organizada do Cruzeiro, que antes mesmo da bola rolar no Maracanã, deixou mais esse péssimo exemplo. Põe na tela. Na delegacia, longe do estádio. Foi assim que 90 torcedores do Cruzeiro passaram a noite. Na hora do jogo do time contra o Flamengo no Maracanã, os integrantes da torcida Máfia Azul estavam dando explicações para a polícia. Os ônibus tinham saído da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com escolta do batalhão de choque. Aqui nesse local próximo ao estádio, os ônibus pararam. Este bar é tradicionalmente frequentado pelos torcedores do Flamengo em dias de jogos. Os integrantes da Máfia Azul não se importaram com a presença de 10 policiais que faziam a escolta e partiram para cima dos flamenguistas. Pelo chão ainda está o resultado, a pancadaria, que durou cerca de 5 minutos. Quebrando as coisas, atacando garrafa, pegaram garrafa nos bares e batendo, soco. Enfim, agredindo de tudo quanto era forma. A polícia usou armas de choque para acabar com a briga. Os torcedores foram obrigados a embarcar novamente nos ônibus e, ao invés do Maracanã, o destino foi a delegacia da Tijuca. Eles foram detidos pela PM por promover tumulto, crime previsto no Estatuto do Torcedor, mas acabaram liberados pela delegada de plantão. É que ninguém ficou ferido e não foi encontrado com o grupo nada que pudesse ser usado como arma. Os cruzeirenses foram então escoltados pelo batalhão de choque até a rodovia que dá acesso a Belo Horizonte. Antes de nós colocarmos para os nossos comentaristas, mais notícias negativas dos torcedores. As organizadas Gaviões da Fiel do Corinthians e a Independente do São Paulo foram punidas, por 2 anos de não frequentarem o Distrito Federal. Você acha isso interessante? Eu acho que está demorando muito para o poder público. O que acontece é o seguinte, eu não vou ser politicamente correto. Nem deve ser, aqui não precisa. Eu vou ser o mais verdadeiro possível. Tem que parar com essas medidas só para jogar para a galera. O que vai adiantar isso? Ontem, um ofíciozinho da federação, os torcedores fulano e fulano estão proibidos de entrar em campo. Quando pedir o RG de alguém? Que capacidade operacional vai ter isso? São medidas midiáticas apenas para jogar para a galera. Torcida de futebol briga desde que inventaram o futebol. Tá certo que de algum tempo para cá estão brigando de forma excessiva, estão brigando de forma pré-organizada, mas essas medidas aí não vai entrar por quê? Constituição, a associação é livre. Quem quiser se associar de maneira lícita e a torcida organizada é uma forma de associação lícita, vai entrar sim. Qualquer advogado consegue ordem judicial para Gaviões da Fiel, para Independente, e entrar em qualquer estádio do Distrito Federal. Precisa parar de medida exclusivamente para fazer gracinha para a galera. Para fazer lobby, para dizer que está sendo tomado algum tipo de medida. Por que não se toma medidas realmente punitivas? Não tem medida nenhuma, não tem medida nenhuma. Vai proibir. Ontem a federação, vendo que um vereador da Grande São Paulo, um torcedor que já esteve preso lá no jogo do Corinthians na Bolívia, a federação mandou um ofício para o Ministério Público sugerindo que esses torcedores não entrem mais em estádio. Como é que vai ser feita essa fiscalização? Não tem como. Como é que vai ser feita essa fiscalização? Eu acho que tem que mandar ele se apresentar na delegacia, como é feito. É o único jeito. Como é feito na Inglaterra, por exemplo. Não, mas no Brasil tem previsão legal para isso. Tem que fazer isso também. Tem previsão legal para isso, mas esses torcedores já provaram, Arthur, que a cadeia não intimida, porque eles ficam presos 6 meses lá. Então ele não pode frequentar o estádio realmente. Mas existe uma previsão legal, mas aí não é a federação, não é o administrador do estádio, o juizado especial criminal, ou até o juizado criminal mesmo, mas sim uma ordem do Poder Judiciário, determina que o torcedor fulano de tal não poderá ir nos estádios nos jogos do Corinthians. E a maneira de cumprir isso é que no horário do jogo, como você bem disse, Veloso, ele vai estar prestando serviço à comunidade em tal local, vai ter que se apresentar em tal distrito policial. Mas um ofício do Marco Polo dizendo que ele não vai entrar no estádio é ridículo. É complicado isso, E está aqui um jurista, um advogado que sabe de leis.
Então, qualquer advogado livraria as duas torcidas de qualquer tipo de punição como essa. Aliás, Veloso, quando você jogava, historicamente as brigas sempre existiram, como o Arthur mesmo falou. Mas elas pioraram muito, Guiné. Eu lembro que no início da minha carreira, a primeira morte que eu lembro foi do presidente da Mancha Verde, o Cléo. Eu lembro desse foi por episódio. Volta de 88, 89. Eu acho que de lá pra cá... Mas tinha algo além de torcida organizada na morte do Cléo. Uma guerra entre os torcedores. É verdade. Porque existiam brigas, mas não se chegava ao extremo. De lá pra cá, eu acho que as coisas pioraram muito, né? Eu acho que a situação começou a se agravar naquela Taça São Paulo. Na morte do São Paulino. Isso, quando ninguém esperava numa Taça São Paulo, pedra, objetos que poderiam ser usados numa briga. A partir dali, eu acho que ficou realmente violento. Mas eu tenho um conselho para dar para os torcedores. Pois não. Principalmente o torcedor de Minas, né, que tem o Mineirinho do lado do Mineirão. Eles marcam as brigas pela internet, pelas redes sociais. Quando for ter o jogo no Mineirão, eles marcam no Mineirinho, põe um ringue lá. Monta o ringue ali e fica degladiando. Quando for jogar no Maracanã... das torcidas organizadas. Eles vão pro Maracanãzinho, eles vão do lado do estádio, e lá eles podem ficar brigando. E quem quiser ver jogo, vai no estádio. É verdade, boa ideia. Alô, boa noite. Oi. Quem tá falando? É o Jaime. Pois não, Jaime, fica à vontade para os nossos comentaristas. Tudo bom? Bom. Ô, Guina, mas que tem de corintiano aí é brincadeira, hein? Não, o Arthur Eugênio não é corintiano e o Veloso é palmeirense. Só tem eu de corintiano aqui, Jaime. Mas também o Guina é tão corintiano que vale por todos. Eu quero tirar uma com você, Guina. Fica à vontade. E eu quero fazer duas perguntas aí. Uma pro Arthur, né? Isso. E outra pro Veloso. Vai fazer. Não achei no YouTube aquele pré-jogo lá. Que o Riquelme tirou o seu da Libertadores, cara. Nossa, mas eu queria ver sua cara, do Nando. É brincadeira, cara. O Riquelme fez a alegria da galera. E eu queria falar pro Arthur aí, falar um pouco do meu bugre, cara. Que eu trabalhei no Guarani, cara. 5 anos, vi lá Ricardo Rocha, Evair, Neto, João Paulo. E hoje o Guarani não é mais divulgado, é um grande clube do Brasil. E falar pro Veloso também, se o Rogério Ceni não tem mais 10 anos para jogar aí no São Paulo. Obrigado, Guina. Um grande abraço, Jaime. Obrigado pela participação. Nós já iríamos abordar mesmo o tema Guarani com o Arthur Eugênio, representante do Guarani na cidade de Campinas, e tem por propriedade falar do Guarani. Então, já não, mas eu acho que sinta-se à vontade. Eu acho que o Jaime tem um certo exagero, que o Guarani nunca teve tão bem falado como nos últimos tempos. Existem 101 clubes hoje disputando os campeonatos brasileiros. O único clube invicto é o Guarani. O Guarani está a 11 jogos invictos, é o único clube invicto esse ano nas competições do Campeonato Brasileiro. O Guarani atravessa um bom momento dentro da realidade da Série C. É líder do grupo, está praticamente classificado para a próxima fase. Ele lembrou de tempos históricos do Guarani, que infelizmente hoje é um tempo diferente. E Jaime, se você não sabe, em 1994, quando o Guarani montou aquele timão com o Luizão e o Amoroso, o goleiro era para ser Veloso, não era para ser Narciso. É verdade, Djalminha também tá. Djalminha saiu logo de cara. O Djalminha fez os 2 primeiros jogos e foi pro Japão. Jogava Edu Lima. O time era Narciso, Marcinho, 94, que é Márcio Rocha, que é aqui de Americana, Jorge Luiz, Cláudio e Guilherme, Fernando, Edu Lima, Fábio Augusto e Sandoval, na frente Luizão e Amoroso. E o goleiro era para ser o Veloso, mas ele preferiu ir para o Santos. Tá vendo, Veloso? Não. Na verdade, 94. 94 eu fiquei no Palmeiras. Fui campeão brasileiro pelo Palmeiras. É verdade. É porque o Palmeiras estava em negociação com o Tafarel. Aí o Vanderlei me chamou e eu estava jogando, queria jogar. E o Vanderlei me chamou e falou assim, se o Tafarel vier, ele vai jogar. Falei, beleza. Só que o Guarani tem interesse em você. Então, se o Tafarel vier, você vai pro Guarani. Se o Tafarel não vier, eu não vou te liberar que você vai jogar. Então, a negociação com o Tafarel não deu certo, ele não veio, por isso eu continuei no Palmeiras. Respondida, tá vendo? Aí que bom, tá vendo? Saudosismo. E falando do Rogério Ceni, eu acho que se depender dele, ele continua. É verdade. Mas o presidente... Precisa alguém falar para ele que não deve continuar. O presidente Juvenal Juvencio já avisou, né? Que ele tem um projeto para ele a partir do ano que vem, para se tornar treinador, para começar a trabalhar. Então já deu a deixa aí, que eu acho que renovação de contrato como atleta
não deve acontecer mais com o Rogério Ceni. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Janaúba, Minas Gerais. O Lucas Gabriel tá mandando um abraço aqui pra gente, o Gilberto Rodrigues. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Sebastião Miranda Filho, da cidade de Louveira. Pois não, seu Sebastião, fica à vontade de fazer uma pergunta aos nossos comentaristas. Eu acho que eu queria falar sobre o Corinthians. Pois não, fica à vontade, Sebastião. Eu acho que depois que saiu o Paulinho do Corinthians, o meio de campo ali acabou, viu? Falta mesmo um homem pra ser o segundo volante ali do time, né? E isso, aquele Y lá, ele só tem fama, mais nada. O Guilherme se machucou. E eu acho que o Corinthians devia atrás de um volante e o Reinaldo Augusto se machucou. Então, agora o Corinthians vai perder do Grêmio. Não, não perde não, Sebastião. E eu sou corintiano, mas eu acho que o Corinthians não vai muito pra frente não, viu? Não, fica tranquilo que não vai perder não. Grande abraço, Sebastião, obrigado, Não, viu? eu tô torcendo pra isso. Mas tem uma obrigado. coisa que o Sebastião falou que é interessante. A torcida do Corinthians não pegou simpatia pelo Ibson, né? Então, mas é um jogador que não caiu. Aliás, não é a função dele fazer essa função mas que tá fazendo. ele tá quebrando o galho ali, né? Mas a torcida, ontem ele foi vaiado. Foi. Foi vaiado. Foi vaiado, mas ontem ele se apresentou Você jogou bem. melhor. Eu acho que foi a melhor partida dele no ele Corinthians. Não jogou mal. Né? Então, Foi. ele não jogando mal, ele foi vaiado. Mas eu acho que o Guilherme era a primeira opção do Tite, se É. machucou. Eu gostaria de ver o Renato nessa função, que também agora está machucado. Mas é um jogador que eu acho que jogando junto com o Mas Danilo tem um menino no que meio, veio aqui do Rio Claro, que é muito bom jogador. E o histórico- Quem trabalha no Jocinei. Jocinei. Trabalha aqui, quem trabalha no Corinthians fala que esse jogador está sendo preparado e que é um ótimo segundo volante de saída, Sim, chuta mas bem. eu acho que pro momento ele poderia ter testado já alguns jogos Também do Renato acho, junto com o também Danilo acho. no meio. É. Porque o Renato é um jogador que gosta de chegar por trás, finaliza muito bem e daria mais qualidade ao meio-campo do Corinthians. Ele ainda não fez essa opção e agora o Renato machucado. Não, mas claro que é impossível, né? o histórico de contusão do Renato é muito grande. né? É muito grande. Foi uma contratação de risco, né? Não foi. era para ter contratado um jogador que tem um scout de departamento médico muito maior do que de campo. Alô, boa noite. Alô? Ninguém na linha? São 19 horas 49 minutos. Vamos falar de um jogador ex-Corinthians, né? Quem não se lembra de Boquita, que foi um dos destaques do Corinthians, campeão da Copa São Paulo de Futebol Juniores de 2009. Ele teve seus dias de glória, ainda muito jovem. Hoje recupera sua melhor forma física no Esporte Clube Atibaia, da Segundona do Paulista, ou melhor, a 4ª divisão estadual. Vamos acompanhar essa trajetória de Boquita, que quer voltar ao futebol e vestir a camisa de um grande clube. Mas para isso vai ter que passar por esse time da 4ª divisão, que é o Atibaia, né, desenvolver um futebol, dar aquele sustentáculo na parte física, que ainda não está bem, teve uma séria contusão, isso vem estragando a carreira de muitos jogadores ainda novos, mas o Boquita terá a oportunidade de mostrar se realmente merece ou não, agora jogando na 4ª divisão. Quem não se lembra da recente equipe do Corinthians que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009? Daquela equipe subiram ao profissional os atacantes Dentinho, Lulinha e o volante Boquita. Pois é, este último foi cotado até para jogar na Europa em 2010. Mas assim como Lulinha, a queda no rendimento e seguidas lesões fizeram o volante de apenas 23 anos aceitar a proposta do Atibaia para disputar a 4ª divisão do Paulista de 2013. Boquita se prepara fisicamente para disputar o Paulistão de 2014. O atleta já tem até um pré-contrato assinado com um clube, o qual é mantido em sigilo. Será a redenção de Boquita? Nós do Rede Família Esporte estamos na torcida. Tá aí então, Arthur Eugênio Veloso, Boquita voltando. Deixa eu mandar um grande abraço pro Luiz Panhan, Luiz Alberto Panhan de Jundiaí. Isso. É um grande amigo Mas nosso. vamos sempre falar esteve... do Boquita? E ele falou que o Santos é incaível. Depois eu gostaria que vocês comentassem isso. Agora, Boquita, volta Mas sabe ou não quem volta? também está no Atibaia? É. Fernando Gaúcho. Fernando Gaúcho. Centroavante do Atibaia é Fernando Gaúcho. O Atibaia montou um time de chegada agora para a segunda fase em diante. Foi mal ontem, perdeu do Água Santa. Está em terceiro lugar no grupo, são 4 no grupo. Classificam 2.
e tem o Água Santa, que é um time de dinheiro da Grande São Paulo, e a Portuguesa Santista, tradicional Portuguesa Santista. Tá no mesmo grupo. Mas esse ano, a segunda divisão de São Paulo, a quarta, como você disse, né? A1, A2, A3 e a segundona, tá muito forte, viu? Muito forte. Voltou a ficar... Muitos jogadores que já foram tradicionalistas. Voltou a ficar competitiva, voltou a ficar interessante. Quem ganha é o torcedor. Voltou a ficar competitiva. Como esse ano, nós tivemos uma A2 maravilhosa. Verdade. E a tendência 2014 ter uma A2 melhor ainda. A única divisão que realmente não tá legal é a A3. Quem sabe, né, o ano que vem a gente não tenha novidades para o telespectador na transmissão na Série A2. Quem sabe? Estamos ainda em projeto. Veloso, e o comentário do Luiz Panhan aqui, que o meu amigo Luiz Panhan de Jundiaí, que o Santos é incaível. Não existe mais time incaível hoje no Brasil, né? Não. Falam também do São Paulo, né? Mas não tem. Depois que caiu, o Fluminense foi até para ser. Então, e depois no tapetão acabou dando aquela virada, né? Não dá para falar que é incaível, realmente as coisas estão se resolvendo dentro de campo, mas o Santos está se organizando, como eu falei. Demorou muito, né? Perdeu muito tempo, mas tem alguns atletas de valor. Esse Gabriel agora, muito novo ainda, muito né? Muito novo, 16 anos Edu, ainda, 16 anos. Eu acho que a diferença do porte físico é muito grande, né? Um choque, uma disputa, um arranque, ele não consegue ainda. Mas é uma grande revelação, o Edu falou muito bem desse jogador. Mas o Santos tem que realmente ser incaível dentro de campo. É verdade. Alô, boa noite. Boa noite. Tá aí, o tronco de ligações da Rede Família está congestionado. 0 operador 19 falou incaível, caiu até a ligação aqui, rapaz. 21135470. Telefone aberto para você de todo o Brasil. Vamos a mais um rápido intervalo. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a última parte do Rede Família Esporte.